Justin Bieber reaparece em 2025 irreconhecível. Veja ainda novas revelações do documentário A Queda do Didi. De quem você tá falando? Então eles entraram no quarto e fecharam a porta. Só que eu ouvi, foi se manda daqui, se manda daqui. Eita lasqueira, fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muita atenção nessas imagens, foram gravadas recentemente em 2025 do Justin Bieber andando pela rua. Eu quero que vocês prestem muita atenção porque ele está totalmente diferente, com uma aparência muito mudada. Reparem que ele está mais magro, com o cabelo bem curto, quase careca. Isso tudo piorou, e tudo piorou quando veio à tona que ele poderia ser a pessoa famosa que estava com o Didi em uma de suas fitas. Realmente ele não aparenta estar bem, galera. Muita atenção nessas imagens, ele com a calça lá embaixo e nem sequer dá alguma entrevista ou fala com alguém quando sai nas ruas. Galera, recentemente saiu esse documentário que vocês estão vendo aí na tela, A Queda do P. Diddy. O documentário bombou no mundo inteiro, está todo mundo falando sobre isso. E essa mulher que vocês estão vendo na tela, quem é ela? Ela se chama Mia Morales, é uma maquiadora dos famosos. Ela que faz a maquiagem de várias celebridades dos Estados Unidos. Ela contou que no ano de 2010, de repente presenciou uma situação em que o Diddy e sua ex-namorada Cassie tiveram ali, e isso a deixou totalmente assustada. Prestem muita atenção nos detalhes. Era 2010, no fim de semana do Grammy. Por favor, a gente vai entrar ao vivo. Olha pra cá, por favor. E a gente passou o dia fazendo um ensaio fotográfico com a Cassie. O Puff e a Cassie estavam namorando. Teve uma festa. Diddy, eu te amo! Diddy! E ela estava hospedada no Hotel Beverly Hills. No Hotel Beverly Hills, o quarto tem 2 suítes. Eu adormeci no sofá porque eu não costumo sair. E ele entrou furioso e perguntou onde é que ela tá. Eu meio que acordei de repente, levei um susto. O quê? Quem? De quem você tá falando? Então eles entraram no quarto e fecharam a porta. Só que eu ouvi, foi se manda daqui, se manda daqui. Ele tava, tipo, furioso. Ele tava sendo Puff. E naquela hora, eu só tava pensando na segurança dela. E então, eu arrumei as coisas dela. Mas assim que ela saiu, eu vi as marcas na Cassie. Ela tinha galos na cabeça, olho machucado, lábio arrebentado. Era pavoroso. A única coisa que eu consegui pensar era que a gente precisava ir para minha casa. A gente tinha que sair dali. Não podíamos chamar a polícia. Não podíamos ir para o hospital. A gente tinha medo do Puff. Sempre tivemos medo dele. Se a gente chamasse a polícia, o que iria acontecer? Ele era uma pessoa muito poderosa no ramo e ele podia fazer coisas que fariam você desaparecer. E muita gente tinha medo dele, até hoje. Muita atenção nessa mulher, quem é ela? Ela se chama Danielle Smith. Em 1997 ela era editora-chefe dessa revista que vocês estão vendo, a revista Vibe. Nesse ano o Diddy ia ser capa de 2 revistas na Vibe. Após tirarem as fotos e após fazerem a arte da revista, o Diddy queria de todas as maneiras ver a capa da revista antes de ela ser publicada. Só que isso deu um rolo tremendo e o Diddy acabou ameaçando a Danielle Smith. Dias depois, capangas do Diddy apareceram na editora. Prestem muita atenção nos detalhes que ela conta. Para eu compartilhar minha história com todo mundo hoje, é porque é meu dever. E também tô fazendo isso por causa da minha posição única na história da música, desde sempre. E esse é o lugar onde eu preciso estar. 1997.
Era muito difícil trabalhar na mídia musical sem ter que lidar, ou trabalhar, ou se envolver, ou negociar com Sean Puff Combs. Era impossível. A primeira vez que eu conversei pra valer com ele foi num ensaio fotográfico para a capa da Vibe. Isso foi por volta de setembro de 97. Era para a edição dupla de dezembro e janeiro da revista Vibe. Todo mundo estava nesse ensaio. Um monte de gente da Vibe, um monte de gente do universo Bad Boy. A ideia era pôr 2 asas de anjo no Combs. Depois do ensaio, o Combs queria ver as capas antes de serem publicadas. Era nossa política não mostrar as capas para ninguém antes de serem publicadas. Ele me ligou no meu escritório. E eu falei de novo que não mostrávamos as capas, nem divulgávamos as matérias. E disse para ele que eu não faria uma exceção. E ele disse que eu ia parecer morta num porta-malas se eu não mostrasse para ele. Eu disse para ele se desculpar pelo que tinha dito. E ele disse que eu podia esquecer, que ele não ia se desculpar coisa nenhuma. Então falei que ia ligar para o meu advogado. E o meu advogado ligou para ele para dizer que se ele não enviasse um pedido de desculpas por fax, ele ia registrar uma queixa na polícia. E acho que levou de 1h30, 2 horas, e eu recebi o pedido de desculpas por fax. O que eu só fiquei sabendo recentemente, por meio de membros da equipe daquela época, foi que nos dias anteriores, ele tinha ido aos escritórios da revista Vibe com 2 capangas procurando por mim. Para minha segurança e para que as páginas da revista permanecessem intactas, eu fui levada de um escritório para outro até ficar seguro. E eu esperei do lado de fora, parada na esquina, com as provas, as páginas da revista que estavam sendo preparadas para serem impressas. E então o meu editor-chefe desceu, pegou as páginas das minhas mãos e me pôs num táxi para o Brooklyn. Mas a questão é que, sentada aqui agora, eu não tenho nenhuma lembrança de nada disso ter acontecido. Quando a chefe de pesquisa me contou essa história, eu parei e... Sério, eu falei pra ela que eu não me lembrava disso. E ela falou, claro que não, você bloqueou, você estava apavorada. Porque eu não me lembro nem agora. É difícil olhar para trás. Eu continuei trabalhando com ele, continuei sendo cordial com ele, para ser convidada para as festas e para os eventos. Às vezes, é muito difícil não me sentir conivente. Eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Ele é um anjo? É um demônio? É uma pergunta que eu tenho desde que pusemos ele na capa, com as asas. Eu não sabia, mas talvez eu saiba agora. Galera, esse que vocês estão vendo é o Touré,
Quem que é o Toré? Ele é um amigo do Didi de infância. Ele e o Didi eram vizinhos e ele contou que o Didi já era estranho desde quando era criança. Essa é uma foto antiga dele, na época em que era vizinho do Didi, e essa outra foto é o Didi. O Toré comentou que o Didi se vestia como um adulto. A mãe do Didi mandava fazer roupas especiais para ele. Isso gerava um pouco de desconforto das crianças amigas dele. E cara, eu descobri que o Didi já fazia festas desde muito tempo atrás, desde quando ele era adolescente, estava começando ali no meio musical. Ele fazia festas, pegava panfletos e saía distribuindo para as pessoas. Ele sempre convidava pessoas famosas para ir nessas festas. Só que ele já tinha a mente perturbada desde aquela época. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes de testemunhas que presenciaram coisas que o Didi fazia. Eu não tinha irmãos. Foi isso que a gente virou. A primeira impressão dele foi que ele era um garoto diferente. Era um menino vestido como um adulto. Roupas feitas sob medida. E eu não sabia que crianças tão pequenas podiam ser tão descoladas. Quando ele saía, as outras crianças olhavam pra ele tipo... O que é isso? Ele tem tudo que a gente não tem. E ninguém gosta disso. Aí ele virou alvo de bullying. Ele tinha o jeito de alguém que você podia passar por cima. E era isso que os outros faziam, simples assim. Desde cedo ele aprendeu que não podia ser visto como fraco e que o único jeito de responder à fraqueza, ou essa ideia de que ele estava sendo visto como fraco, era responder com força. A minha mãe estava me criando para o mundo real. Ela sempre me ensinou que se alguém me batesse era para revidar com mais força. Garantir que ninguém mais me batesse, para acabar com eles. A mãe dele dizia, escuta aqui, não me volta me dizendo que você apanhou. Não volta dizendo que alguém tirou alguma coisa de você. Eu não quero ouvir nada disso, pega de volta. Você não entra em casa até acertar as contas. Ele teve que fazer uma escolha, teve que se virar. Vou faturar mais que você, vou fazer mais que você, vou ser mais bem sucedido que você, eu vou ser o manda-chuva. Ele foi preparado para ter sucesso. Ele foi a minha inspiração na adolescência. Eu via esse cara que veio do Harlem e colocou o hip-hop no mapa mundial e aí se tornou um magnata dos negócios. Por isso, antes que todas essas coisas viessem à tona, eu não tinha nada de negativo para dizer sobre o P. Diddy. Essa versão do Sean Combs que a gente está vendo hoje é um distanciamento completo dessa imagem que ele mesmo cultivou e construiu. Eu comecei a cobrir o Sean Puffy Combs logo depois que a Cassie processou ele, em 2023. A maior pergunta para mim era: isso já aconteceu antes? E quando a gente começa a investigar e a falar com mais pessoas, a gente descobre um histórico de comportamento abusivo que remonta aos dias do Diddy na Universidade de Howard. Parecia ter muito mais coisa nessa história. Tomada 1, marca. Eu era aluna na Universidade de Howard no final dos anos 80. E eu tô aqui hoje para contar o que eu sei. Sean Puffy Combs era bem conhecido no campus. Ele andava na traseira de carros, jogando flyers para festas. Sempre que tinha uma festa da hora, todo mundo via e ouvia falar do Sean Puffy Combs. Eu tô super nervosa em contar o que eu vi ele fazer com outro ser humano. Ele é poderoso e assustador. 1988. Honestamente, essa história ainda é muito vívida para mim. A noite começou comigo no meu quarto, no dormitório. A gente ouviu alguém gritando e berrando. Então, a gente abriu a janela só um pouquinho para ter ideia do que estava acontecendo. Dava para ver que era o Sean Puffy Combs. Ele era colega nosso e ele estava gritando: "Vem aqui para baixo, desce agora, agora mesmo!" E ele tinha tirado o cinto e estava chicoteando a parede. Estava bravo, furioso. Os dois tinham algum tipo de relação romântica. E quando ela desceu a escada, tímida e assustada, sem saber bem o que fazer, ele começou a bater nela, chicoteando com aquele cinto.
E ela estava parada ali, apanhando. E aí a gente se envolveu, porque ele estava abusando dela. E a gente gritou, deixa ela em paz. Para de bater nela. Deixa ela em paz. Então ele gritou pra gente, não se metam. Isso não é com vocês. Mas a gente continuou gritando, solta ela, deixa ela em paz. E então ele empurrou ela pra entrada do dormitório. A gente não sabia o que estava acontecendo naquele lugar. Não dava pra ver. E o que ele fez levou alguns minutos. Antes dele parar o que ele estava fazendo, e aí ele saiu. Sozinho. E ela saiu um pouco depois disso. Nossa consciência de 18 anos pesou. Talvez a gente pudesse ter impedido. Podíamos ter chamado a polícia, chamado a coordenadora do dormitório, sei lá, envolvido outra pessoa. A recepção ficava ali embaixo, só que a gente não fez nada. Eu me arrependo disso. Ninguém foi socorrer ela. Nós devíamos ter socorrido. É muito importante contar a história dessa garota, porque ele nunca foi responsabilizado. Em vez de manchar a reputação, o tempo que ele passou na Howard se tornou parte fundamental da mitologia dele. A Howard não mudou só a minha vida, entrou na minha alma, entrou no meu coração, entrou no meu ser, no meu espírito. Quando ele recebeu um doutorado honorário, imagina só. Eu fiquei revoltada com isso. Como homenagear alguém assim? E mesmo que eu tenha completado só 2 anos aqui na Howard, foram os 2 melhores anos da minha vida. É isso. Foi em Howard que o Combs viu em primeira mão quanta influência ele tinha com as pessoas. Apesar do que as pessoas viram no campus, ele ainda conseguiu ter sucesso. Eita, nós, galera. Quem curtiu o vídeo já deixa aqui, ó. Gostei do vídeo, eu quero outra parte. Que eu faço outra parte pra vocês. Porque tem muita coisa ainda, coisa nova que saiu recentemente. E quem quiser deixar aí nos comentários, beleza? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpar. Vou deixar aquele grande abraço. É nóis!